Sabe, existe uma ideia, um verdadeiro paradoxo no coração da fé, que parece até desafiar a lógica. Como é que feridas podem gerar cura? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa profecia muito antiga que vira de ponta cabeça tudo que a gente pensa sobre dor e redenção. O nosso ponto de partida é esse verso aqui, um verso denso, poderoso, lá de Isaías capítulo 53. Ele estabelece uma troca que é no mínimo surpreendente. O sofrimento de uma pessoa resulta na cura de muitas. É essa a ideia central que nós vamos desvendar juntos hoje. E isso nos leva direto para a nossa grande questão. Como é que um evento de sofrimento extremo, uma crucificação, pode se transformar no maior símbolo de esperança e salvação para a humanidade? É exatamente essa inversão que a gente vai explorar. Primeiro de tudo, é fundamental a gente entender que Isaías 53 não descreve um Messias como um rei conquistador, sabe? Mas sim como um servo sofredor. E essa é a grande virada que prepara o terreno para tudo que vem depois. A vitória não viria pela força, mas pelo sacrifício. E aqui a gente consegue ver essa dualidade de perspectivas. Olhando do ponto de vista humano, a cruz significava o fracasso total, dor, rejeição, derrota. Mas, na perspectiva divina, o que estava acontecendo era, na verdade, a maior demonstração de amor, um ato de sacrifício que traria redenção. Vamos agora nos aprofundar na primeira parte do verso. A frase "ele foi ferido por nossas transgressões" aponta para algo muito específico. Esse sofrimento não foi algo aleatório, não. Ele tinha um propósito muito claro, um propósito substitutivo. E o que significa exatamente um sacrifício substitutivo? Bom, é um conceito teológico fundamental. Quer dizer que uma pessoa inocente decide voluntariamente assumir a punição, a consequência que, na verdade, era devida a outra pessoa. Cristo não sofreu por seus próprios erros, mas pelos nossos. O Novo Testamento, claro, reforça essa ideia de uma forma muito clara. Aqui em 1 Pedro, a gente lê que ele literalmente carregou os nossos pecados. É a imagem de alguém que pega para si um fardo que não é seu por amor àquele que o carregava. Então a aplicação prática disso na nossa vida é essa. A liberdade da culpa teve um preço, um custo, que foi pago com o sofrimento de Cristo. E a conclusão disso é libertadora. Não existe falha, não existe erro tão grande que não possa ser coberto por esse sacrifício. Agora, vamos passar para a segunda ideia do verso. O castigo que nos traz a paz. Parece uma contradição, não parece? Como assim um castigo pode gerar paz? É aqui que a gente vê outro daquelas reversões divinas. O conflito é resolvido através de um ato de punição voluntária. É muito importante entender que, embora a dor fosse real e imensa, ela não era o objetivo final. A cruz foi muito, mas muito mais do que só um instrumento de tortura. Foi, na sua essência, um ato de reconciliação. O objetivo era restaurar a relação que tinha sido quebrada entre a humanidade e Deus. A paz que o texto menciona não é a ausência de problemas, mas a presença de um relacionamento restaurado. O apóstolo Paulo confirma isso lá em Romanos. Através da fé nesse sacrifício, aquele estado de inimizade é trocado por um estado de paz. A justificação, que é o ato de sermos declarados justos diante de Deus, resulta diretamente nessa reconciliação. A aplicação prática disso é muito profunda. A paz de verdade não depende do que acontece do lado de fora, das circunstâncias, mas sim da obra de Cristo. Entender o significado da cruz permite uma paz interior que sobrevive a qualquer tempestade da vida. Então a gente chega na última e talvez mais impactante parte da profecia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. As marcas da violência, as feridas, se tornam a fonte da nossa cura. É a reversão final do que estava quebrado em restauração completa. Isso ilustra de uma forma brilhante a lógica divina. As feridas de Cristo não foram em vão. Elas se tornaram o canal para a cura da humanidade e, no fim das contas, a prova definitiva de que o plano de Deus para transformar sofrimento em vitória é real. Séculos depois, o Evangelho de Mateus cita diretamente Isaías e aplica essa profecia ao ministério de Jesus. Ele confirma que parte da sua obra redentora era tomar sobre si não apenas os pecados, mas também as enfermidades e as dores. É importante a gente notar que essa cura é holística, completa. Ela abrange o ser humano por inteiro. A cura da alma, a restauração das emoções e, de acordo com o plano soberano de Deus, também a cura do corpo físico. Para a gente concluir, vamos amarrar todas essas ideias.
O que parecia ser um final trágico foi, na verdade, o ponto de partida da maior história de redenção que já foi contada, uma história escrita pelo próprio Deus. Tudo se resume a isso. O que o mundo viu como o fim de um homem na cruz era, na verdade, o início de algo completamente novo para toda a humanidade: a redenção. Uma inversão total de perspectiva. Essa frase captura perfeitamente a essência da nossa análise. A cruz não foi um ponto final, mas o primeiro parágrafo de um novo capítulo para toda a humanidade. E essa história não foi escrita com tinta, mas com os elementos mais poderosos do universo. Com o sangue do sacrifício, com a graça que a gente não merece e com um amor que vai até as últimas consequências. E assim a gente termina com uma reflexão. Se o plano divino foi capaz de transformar o evento mais sombrio da história na maior de todas as vitórias, que tipo de reversão, que tipo de nova história ele ainda pode escrever no meio das nossas dificuldades? A cruz nos mostra que, com Deus, o fim de um capítulo pode ser apenas o começo de algo extraordinário.